E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de Full Metal Alchemist. E nós vamos falar de uma coisa que acredito que poucas pessoas sabem. Que Full Metal Alchemist Brotherhood é um anime que segue fielmente o mangá de Full Metal Alchemist, isso todo mundo já sabe, né? Ou pelo menos deveria saber. Porém, em 2003, foi lançado um anime de Full Metal Alchemist, que os fãs até chamam, né, de Full Metal Alchemist clássico, e que esse ele seguia o mangá até uma certa parte, porém depois ele tinha um final independente. Esse anime ele terminou em 2004 e em 2005 foi lançado um filme que era a continuação dele e que ali mostrava o final. Só que aquele final ainda não era o final de verdade. Depois nós tivemos um OVA lançado que revelava de fato qual era o final verdadeiro de Full Metal Alchemist. E é sobre esse final que nós vamos falar, pois, como eu disse, poucas pessoas conhecem. Então, se você quiser saber a respeito dele, continua no vídeo, que após a vinheta vou falar tudo pra vocês. Bom, se você gosta de Full Metal Alchemist, se você tá curtindo essa semana Full Metal Alchemist, deixa aí o seu like no vídeo, porque, mano, com likes, a gente sabe que vocês gostam e traz mais vídeos de Full Metal pra cá. Se não for inscrito no canal, se inscreva e lembra de ativar o sininho de notificação para você receber sempre as notificações logo que os vídeos saírem. E também vale lembrar que no domingo nós vamos fazer uma live, né, que após finalizar aí essa semana de Full Metal Alchemist, e nessa live vai ter surpresa e vai ter sorteio de algo especial. Então se você não quiser perder, já fica ligado, porque é só quem estiver na live que vai poder participar. Bom, chega de mais enrolation e vamos direto ao assunto. Full Metal Alchemist clássico, como que ele termina? A gente tem lá o Inveja, ele acaba matando o Ed, né? Ele atravessa ali a mão, acerta o Ed lá, e o Al, que estava ali como pedra filosofal, o que ele faz? Para salvar a vida do irmão dele, meio como ele dá a sua própria vida. Só que o Ed também não deixa barato, e aí ele acaba resgatando a alma do seu irmão, também se sacrificando. Então, tipo, um ali se sacrifica pelo outro. No meio desse processo, o Al, ele consegue recuperar o seu corpo, o mesmo corpo que ele tinha, né, quando ele perdeu, só que ele não tem as memórias do que aconteceu durante esse período, durante o período em que ele foi uma armadura. E o Ed, ele acaba sendo transportado para uma outra dimensão, que no caso seria a nossa dimensão, o nosso próprio mundo, onde não existe alquimia, e o lugar específico que ele vai parar é lá na Alemanha, em Munique, em 1921. Né? Inclusive está até sofrendo todo o contexto histórico da época, questão de inflação, lá. E daí a história meio que termina, os irmãos, cada um em seu lado, fazendo uma promessa de que um dia eles vão se rever. Aí o anime clássico ele termina assim. Em 2005 foi lançado o filme Full Metal Alchemist, o Conquistador de Shambhala, e esse filme ele era uma continuação direta do anime, e ele revelava pra gente o final. Eu recomendo que você assista o filme se você gosta de Full Metal Alchemist, ele é um filme bem legal, ele não é chato, gente, ele não é chato. Ele é um filme legal, ele traz assuntos que existiram de fato no nosso mundo. Inclusive, na história nós temos o próprio Hitler, gente. Exatamente, ali o comecinho da era Hitler. O desenvolvimento dos aviões, né, o que foram usados na Primeira Guerra, as consequências da Primeira Guerra Mundial, enfim. Traduzindo, o que acontece nesse filme no final? O Ed e o Al, eles conseguem se reencontrar, e o Al, ele acaba decidindo abandonar o mundo dele para viver junto com o Ed no mundo real, né? No caso, no nosso mundo. Então os irmãos vivem felizes para sempre no nosso mundo, sem a alquimia e vivendo a vida por conta deles. Inclusive é muito legal que por eles estarem no nosso mundo, meio como eles presenciaram a Segunda Guerra Mundial. Até na época, eu lembro que quando esse filme saiu, o pessoal ele teorizava muito de que a gente ia ter algum especial de Full Metal Alchemist falando sobre o Ed e o Al na Segunda Guerra Mundial, né? Até porque muita coisa da Primeira e Segunda Guerra Mundial inspirou a autora
na história de Fullmetal Alchemist, como a gente vê no mangá e no Brotherhood. Mas, infelizmente, nunca tivemos isso. Acabou por aí o Conquistador de Shambhala, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas eles acabaram em 2005 lançando um OVA especial. Esse OVA ele tem 3 minutos e 20 e muita gente desconhece da origem dele, muita gente não sabe que esse OVA existe e que ele é o final verdadeiro. E nesse OVA, o que a gente tem? A gente tem ali um começo, 3 crianças correndo na grama. E essas 3 crianças, elas têm a aparência do Ed, do Al e da Winry, também quando eles eram crianças. E essas crianças, elas estão correndo, né, em um campo aberto e de fundo a gente avista uma cidade que é para onde elas estão indo. E o bacana disso é que a gente consegue ver durante essa cena deles na cidade muitas coisas de Fullmetal Alchemist. Então, por exemplo, tem ali em uma das cenas onde eles passam e dá pra gente ver um pôster enorme do filme de Fullmetal Alchemist, O Conquistador de Shambhala. Então é meio como se o filme que a gente achava que era ficção, nessa parte, fosse real na história. E não só isso, dá pra ver que Fullmetal Alchemist ali já é muito conhecido, porque a gente tem máquinas de gachapon, sabe aquelas máquinas que você põe a moedinha, gira e você ganha um brinde? Então é isso. Tem isso de Fullmetal Alchemist. A gente consegue ver também umas crianças brincando com um card game de Fullmetal Alchemist. Só que o bacana de se observar nessas crianças é que elas não são simples crianças. As crianças têm a aparência do Roy Mustang e lá do pessoal que fazia parte do grupinho dele, né? Do Falman, do Breda. E as crianças têm a aparência deles, elas que estão ali jogando as cartinhas. É até engraçado que os personagens, né, os 3 que parecem o Al, Ed e a Winry, eles estão correndo, aí meio como quando eles passam por essas crianças, meio eles dão assim uma olhadinha, sabe? É bem como referência, para esse personagem aí, isso é importante, presta atenção nesses carinha aí. Aí depois a gente tem uma cena bem fofinha deles ali em uma tampa de bueiro, brincando como se fosse alquimista, né? Então fazendo lá o que o Ed fazia, né, de juntar as mãos e jogar a mão no chão para o círculo de transmutação, né? Também bem referência a que, de fato, Fullmetal Alchemist é conhecido naquele mundo. Aí tem uma cena que eles estão provocando um cachorro, aí esse cachorro começa a latir, aí a menininha, que parece a Winry, ela começa a chorar. Eles vão até um posto policial, porque eles estão procurando a casa de alguém. E o policial ali que sai para ajudar eles tem a aparência do Hugs, lá, né, o que amava a filhinha dele lá em Fullmetal Alchemist. Aí ele ajuda, ele faz um mapinha pra eles, falando onde é a casa que eles estavam procurando. Aí eles veem que eles estão se aproximando mais do local onde eles queriam, eles começam a ficar felizes, correm, e aí nos é mostrado uma casa com vários recortes de jornal na parede. E aí a menininha, ela fala, né, ai, bisavô, nós chegamos. Aí um dos garotos corrige e fala assim que ele não é um bisavô, ele é um tataravô deles. E eles chegam pro aniversário dele. Ele está fazendo 100 anos de idade. E para nossa surpresa, quem é que está ali sentado na cadeira, que até pega uma foto que a gente consegue ver o Ed e o Al mais novos, é o próprio Ed. Então a pessoa que as crianças foram visitar pro aniversário de 100 anos era o próprio Ed, porque a gente consegue ver a hora que ele pega a fotinho, dá pra ver ali o alto meio dele, né? A mão mecânica dele, ele já tá bem velhinho, ele levanta lá e as crianças desejam feliz aniversário pra ele. E aí a gente dá pra ver também, não só por essa imagem que o Ed ainda continua vivo, como o Al também continua vivo, porque as crianças, elas falam, né, que elas trouxeram um presente pra ele do tio Al. Então o Ed e o Al, em 2005 ainda, estão vivos. E aí esse OVA, ele termina com a mensagem de que em 2005, Edward Elric completou 100 anos em algum lugar do mundo. Então dá pra gente entender que, de fato, o final do filme do Conquistador de Shambhala é o final oficial do Fullmetal Alchemist clássico e que o Ed e o Al, de fato, permaneceram no nosso mundo. Ali os recortes de jornal dos acontecimentos, né, que ocorreram pelo mundo, uma foto do Ed ali com um outro ser humano, já comprovam isso, de que de fato eles permaneceram no nosso mundo, eles construíram uma família, conseguiram viver
sem a alquimia e que a história dos dois ficou muito conhecida, tão reconhecida que eles fizeram a ficção, né? Que o Fullmetal Alchemist, a história dos dois, no mundo de onde eles vieram, nesse mundo é famosa. E meio que traz pra realidade, né? Como se de fato o Ed e o Al estão no nosso mundo, passaram a história que eles viveram no outro mundo e que ela ficou famosa e reconhecida até os dias de hoje. E muitas pessoas falam que depois a gente teve lá em 2009 o Brotherhood, e o Brotherhood, a música de abertura dele, a primeira, se chama Again, que significa de novo. Então é como se, de novo, nós tivéssemos uma nova história baseada em Fullmetal Alchemist. Dessa vez seguindo a história natural, né? Uma nova história dos irmãos Elric, já tão famosos no nosso mundo. Bom, galera, então essa é a história sobre o OVA de Fullmetal Alchemist, né? O final verdadeiro do Fullmetal Alchemist clássico. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações 2 vezes para você sempre receber as notificações logo que os vídeos saírem. E deixa nos comentários qual é a sua opinião sobre o Fullmetal Alchemist clássico, o que você achou sobre o filme do Conquistador de Shambhala e o que você achou a respeito desse OVA. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...